Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Que a nossa meditação de hoje possa nos edificar, né? E que faça que prosperamos espiritualmente. É uma mensagem um pouco polêmica, que às vezes traz um desconforto. É o capítulo 21, tá? Do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Falsos profetas e falsos cristos, tá? Tem alguns textos auxiliares no livro dos espíritas, dos espíritos e no livro dos médios, mas a gente vai ficar um pouco aqui nesse capítulo 21 mesmo. E eu queria trazer para vocês uma visão diferente do que a gente tem visto, que a gente tem escutado, que é falado sobre os irmãos que têm mediunidade, que cobram sobre trabalhos, né, alguma parte do esoterismo, alguns centros espíritas que cobram, psicografia, né, que agora virou moda ser cobrado no Facebook, essas coisas. Mas eu quero trazer a visão para a gente, para mim, para você que é médium, para nós que trabalhamos, que nos deparamos com isso em escala menor, às vezes dentro do centro que a gente trabalha, às vezes fora, em outras casas. Quero trazer isso para o nosso interior. O que a gente faz quando se depara numa situação dessa, com uma situação dessa? Aliás, como que identifica uma situação dessa? Porque aquele médium que não tem conhecimento do livro dos espíritos, do livro dos médios, do evangelho, ou seja, da doutrina, como que ele vai ter embasamento para chegar no irmão que está cometendo uma falta e de uma forma carinhosa, amorosa, exortá-lo e trazer, como Jesus já nos ensinava, aquela ovelha que está para fora, trazer ela para dentro de novo do cercadinho? Como que o irmão médio que não pesquisa, porque antes de sermos médios ostensivos e trabalharmos com a mediunidade de forma ostensiva, o Evangelho nos convida a ser pesquisadores e cientistas da doutrina espírita. Esse é o fundamento filosófico, moral e científico. O espiritual está dentro do científico, do moral e do filosófico. Então nós não somos apenas médios para manifestações espirituais. Isso é a coisa menos importante do espiritismo, tá? Não é que não é importante, mas não é o que devemos focar, não é o que devemos trazer para o nosso coração, para a nossa vida. Porque como que eu vou ser um médium ostensivo se eu não entendo de fluidos? Como que eu vou ser um médium ostensivo se eu não conheço energias, se eu não conheço chakras, se eu não conheço o corpo etéreo, se eu não conheço o perispírito, se eu não tenho noção do que isso é feito, de como manipular essas energias, se eu não conheço sobre o magnetismo? O magnetismo é uma ciência irmã do espiritismo. Mas se eu não conheço dessas coisas, como que eu vou olhar para o irmão e falar: meu irmão, tu está errado, tu está agindo como um falso profeta? Porque o profeta, segundo o Evangelho, é aquele homem, aquela mulher que veio com o intuito de orientar as pessoas, com uma educação moral, um direcionamento da palavra do Cristo, certo? Eram médios. Na época de Cristo, quem era profeta? Quem tinha comunicação com o mundo espiritual. Então eram médios. Então nós somos profetas. E não é para achar legal, porque a responsa é muito grande. A responsabilidade é muito grande. Porque se a gente se cala diante uma injustiça, diante a um comportamento que pode gerar a criação de um falso profeta, que pode gerar perturbações na casa espírita, perturbações no atendimento com as pessoas que aqui vêm,
Se eu me calo diante isso, eu sou conivente a isso. Qual que é a diferença daquele que está cometendo um ato e daquele que se cala diante do ato? Certo? Quantos João de Deus nós vamos permitir serem criados dentro da nossa doutrina? Isso é muito sério. É muito sério. O último censo que teve, se não me engano, das religiões, apesar que o Espiritismo não era para ser uma religião, se não me falha a memória, os frequentadores das casas espíritas diminuíram cerca de 300 mil aqui no Brasil. É muita gente. A nossa ideia não é encher os centros, tá? A ideia do Espiritismo nunca foi encher casa espírita. A ideia do Espiritismo nunca foi criar templos espíritas. Mas criamos, estamos ajudando as pessoas. Ok. Mas, gente, o que a gente faz contra aquele irmão que está se afogando? Eu não falo nem no animismo, mas é no mau caratismo mesmo. Porque a psicofonia, as manifestações mediúnicas são coisas seríssimas. Você destrói família, tá? Você destrói vidas, você induz a pessoa ao suicídio, você induz a pessoa a vender de repente um móvel, um imóvel, um bem que ela não tem necessidade. No próprio capítulo 21, se não me engano, no item 7, o Evangelho nos traz a seguinte questão: o Espiritismo não tem a pretensão de fazer milagres. Não tem. Sabe por quê? Porque milagre, até o irmãozinho trevoso que vive no umbral faz. E as obras, os frutos das obras, não são os milagres, tá? Não são o resultado da tua manifestação mediúnica. Se você curou um câncer, se você equilibrou a pessoa que estava com depressão, não. O conhecer os frutos é o ato moral do médium. É o fruto moral do médium. É o comportamento ético do médium na casa espírita, no seu dia a dia. O Espiritismo não aponta para ninguém, ele aponta para nós mesmos. Então o Espiritismo fala: meu irmão, quais são teus frutos? O meu fruto é imoral. Conhecereis a árvore pelo fruto. Se se uma árvore dá fruto podre, pode essa árvore ser algo bom na seara da nossa casa? Não. A gente vai chutar o nosso irmãozinho que está aqui, que de repente passou por um processo obsessivo, passou por problemas em casas, que trouxe esse desequilíbrio, que permitiu com que ele abrisse a vida espiritual dele, e com assim ele caísse num momento de obsessão. E convenhamos, nós que trabalhamos, a gente tem muito inimigo no plano espiritual. Muito. Óbvio que não vamos chutá-los. Nós vamos exortá-los. E o que é exortar? É trazer para perto. Não é você chegar, apontar o dedo e falar: você está errado, tu não pode fazer isso, tu não pode... Não é assim. Para que essa ignorância? Porque se o irmão errou hoje, amanhã a gente erra. Ou se ele errou hoje, ontem nós erramos. Mas nós temos que ter esse cuidado de exortar o irmão, para que isso não se alastre, para que isso não crie possibilidades desse irmão crescer nessa obsessão, trazendo uma mensagem errada, trazendo coisas erradas que não está dentro da nossa doutrina. Eu não sou purista, tá? Quando eu falo doutrina, a doutrina é o alicerce. Mas nós temos que tomar cuidado com o que vamos construir as nossas paredes. Tá? A doutrina e o evangelho é o meu alicerce. Eu não piso fora delas. Mas óbvio
que nem eu disse, o magnetismo é uma das paredes que o espiritismo nos orienta. Então existem outras coisas que possamos estudar. Física quântica é uma que nos ajuda, para ajudar no espiritismo. Mas a gente vê muita omissão. Eu vejo muita omissão. Em algumas casas que a gente visita, na própria casa que eu trabalho, em palestras. E a gente precisa mudar isso. Veja só, Jesus fala, dai de graça que recebei de graça, certo? Ele está falando da mediunidade? Não. Ele está falando das manifestações espirituais? Não. Ele está falando de todo o espiritismo, tudo que está dentro do espiritismo, sem tirar uma vírgula. Então eu posso viver do espiritismo? Não. Eu posso vender as minhas psicografias? Não. Eu posso dar passe para curar e cobrar um valor simbólico? Não. Aonde existe algo referente ao espiritismo e existe cobrança, existe espíritos de luz? Existe? Não. Óbvio que não. Porque Jesus não falou, dai de graça o que recebei de graça, mas, não, é reto, não faz curva, não é um risco na água. A palavra é reta, o ensinamento é reto, é como se fosse quase uma ordem. Dai de graça o que recebei de graça. Divaldo e Chico cobraram alguma coisa? Não. Fizeram a obra? Sim. Olha o tamanho daquele negócio que o Divaldo fez. Que eu acho que dificilmente alguém vai fazer algo igual àquilo. Mas eu posso, de repente, começar a vender as minhas psicografias pensando em abrir uma casa de repouso para os velhinhos? Posso? De forma alguma. Porque os espíritos, nossos irmãos trevosos, aqueles que estão menos evoluídos, são maliciosos. E eles vão cativar o nosso coração com essas boas intenções. Eles vão ludibriar a nossa mente. Eles vão colocar a doutrina em xeque contra uma benfeitoria que porventura vai acontecer daqui sei quantos anos se eu vender as minhas psicografias. Então, meus irmãos, a gente não pode se calar e a gente não pode aceitar certos comportamentos, certas falas, porque a nossa doutrina, ela está sendo poluída por um monte de achismo. Existe uma coisa que está acontecendo hoje na doutrina, que o pessoal chama de universalismo. Ah, minha casa é universal. Beleza. Qual casa, qual igreja não é? Eu vou na igreja evangélica, e eu vou, tá gente, vou mesmo. Gosto muito da Édenes. Eles não sabem que eu sou espírita. Não sabem muito menos que eu sou médium. Não fazem a menor ideia que eu trabalho numa mesa mediúnica com um monte de espírito que está precisando de ajuda. Tudo errado. Eles colocam eu para fora? Não. A igreja evangélica é universalista? É. Mas tem a doutrina, os dogmas deles e a fé deles. Isso não é não ser universalista. Eles não expulsam o irmão. Se eu for com a camiseta do EMA, eles não vão me expulsar. Então, assim, o universalismo
ele é necessário. O respeito às crenças é necessário. Porém, você pegar tudo que você acha legal e misturar na doutrina e fazer o trabalho, aí é bagunça. Desculpa, aí é bagunça. Existem as terapias holísticas, são sensacionais, o EMA é cheio disso, é maravilhoso. Você faz quiro, você faz acupuntura, você faz renemei, é maravilhoso. Mas é espiritismo isso? É kardecismo? Não é. Então eu vou beber do renemei para me vir numa mesa e fazer um trabalho espírita? Não. O renemei está no canto dele, funcionando, ajudando, equilibrando. Eu amo o renemei. Todo dia que eu chego para trabalhar lá, eu passo na salinha, entro por trás para não pegar fila. Não é legal isso, mas não atrapalha o trabalho da gente. Faço o renemei, vou para minha salinha. É maravilhoso. Mas eu posso trazer isso aqui e falar que isso é espiritismo? Porque é uma casa universalista. Toda casa espírita é universalista. Toda reunião, todo evangelho no lar é universalista. Quem faz evangelho no lar aqui? Não precisa levantar a mão não, tá? Que vai ficar uns que não vão levantar. É muito importante para o médium. Está vendo o que eu digo? Se nós não cuidamos de nós, médios, como que eu vou ter o conhecimento mínimo da doutrina para exercer um trabalho espírita? Como que eu vou trabalhar, por exemplo, na desobsessão? Como que eu vou trabalhar na obsessão sem conhecer o Evangelho? Sem conhecer os princípios básicos do livro dos Espíritos, que eu não sei nem o que eu estou me envolvendo, que tipo de energia que está envolvida. É ilógico. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem tempo sim. Ah, eu trabalho 12 horas. Eu também trabalho 12 horas. E tenho tempo. Se não tiver tempo, tem que arrumar tempo. Se não consegue estudar, vou dar um conselho aqui que alguns podem não gostar. Não continue na seara espírita, que vocês vão ter problema. Vocês vão ter problema. Vocês podem ser vítima de uma obsessão. Sabe, de repente, tratar alguém de uma maneira errada. Imagina você chega aqui, a pessoa com câncer, e aí, isso eu já vi acontecer ao vivo, tá? Do meu lado. Pessoa com câncer, e aí o médium, com o espírito irradiando, através da psicofonia, não, nós vamos curar você aqui. Opa, peraí, como assim? Olha a falta de percepção de dentro do médium. Que é isso? Como assim eu vou curar você aqui? Não, peraí, meu irmão. Nós vamos fazer o possível para te ajudar. Nós vamos te equilibrar. Nós vamos te deixar você um pouco mais tranquila. Porque o Espiritismo não cura. Eu falei aqui isso outro dia ali na salinha. O Espiritismo não tem a pretensão de curar o físico, tá? Esquece. Isso é reflexo. A pretensão do Espiritismo é a cura moral. A cura moral vai curar teu perispírito, vai manter teu perispírito longe de um monte de miasma, de bichinho. É isso que vai acontecer. E isso vai refletir no seu corpo, tá? Então ele não tem a pretensão de vir aqui e curar o pé da irmã. Não. Isso é paliativo. Cura agora, ela sai, amanhã está doendo. Então muitas vezes nós olhamos para quê? Para os resultados físicos. E esquecemos até de pegar o pessoal que vem aqui e falar para eles: gente, vocês precisam ler o Evangelho. Vocês precisam fazer o Evangelho em casa. Isso é o mínimo que uma pessoa que se diz cristã deve fazer. É 30 minutos. Você não tem 30 minutos no domingo. 30 minutos no sábado.
Tem médios que não têm intimidade com o mentor. Tem médios que trabalham 15, 20 anos e você fala, e o teu mentor? Ah, não sei. Como não? Gente, espírito não é bicho. Espírito tem bom humor, tá? Mentor espiritual vai zoar com a tua cara de vez em quando, que você fez uma coisa errada que ele falou que não era para fazer. Ele vai tirar onda com a tua cara. Ele vai ficar bravo com você. Espírito é gente. Nós somos espíritos encarnados, dentro da matéria. Qual que é a diferença? Então, tudo que o espírito faz... Tem gente que coloca o espírito como se fosse um Deus. Não é. Ah, eu não posso contradizer o espírito. Pode e deve. O espiritismo manda a gente analisar toda a comunicação, toda a manifestação espiritual. O livro dos espíritos nos traz a classificação. Bons espíritos, espíritos puros, espíritos ruins. Para a gente entender que se de repente o diretor mediúnico da casa está falando uma abobrinha, eu posso chegar nele, eu devo chegar nele e falar, fulano, isso não está no evangelho. Ciclano, isso não está da doutrina. Ah, mas eu não... Pode. É um trabalho feito na caridade. A diretoria da Casa Espírita é uma diretoria para cuidar das partes práticas, política, financeira, para orientar aqueles irmãos que estão chegando, mas não são deuses também. Eles erram, são humanos. Então, ao invés de ficar nos corredores falando mal, porque não gostou da atitude de fulano ou ciclano, chega para o irmãozinho embasado com a doutrina e mostra para ele, irmão, capítulo 21 do Evangelho. Falsos profetas, comunicação errada, espírito errante, espírito malicioso. Mostra com carinho. Mas aí quando a gente já vê essa pessoa falando alguma coisa errada, e a gente não gosta daquela pessoa, aí já é uma oportunidade de se alfinetar. Aí ao invés de você ajudar o irmão, você sai falando pelas costas. Aí tu desequilibra a energia da casa, tu desequilibra a tua energia, tu zoa com todo o trabalho, dificulta a atividade dos espíritos que estão ionizando e fazendo tudo que tem que fazer na casa para o trabalho correr legal. Veja só, o cara falou de repente uma coisa que não está dentro daquilo que deveria ser falado, mas quem fez a coisa pior foi você. Só pelos teus atos, pelo teu pensamento. Então, o que nós fazemos quando nós vemos esse tipo de pessoa? A gente critica, aponta o dedo, a gente humilha, a gente sai falando pelos cotovelos, pelos corredores. Olha, eu nasci na Umbanda, né? E com o passar dos anos, os centros espíritas tá virando uma casinha de fofoca. Tá absurdo. Tá? Não digo aqui, porque eu nunca trabalhei aqui, então não sei qual que é a realidade de vocês. Mas, meus irmãos, fofoca de irmão que trabalha. Ah, eu não gosto. Então suporta. Eu não gosto, então ama. Ah, eu sou trabalhador da seara de Jesus, mas você não consegue amar o teu inimigo. Olha que incoerência. Por que eu não consigo? Porque eu não estudo. Porque muitas vezes eu não oro. Muitas vezes eu não rezo. Que tem espíritas que fazem novena e amém, eu faço com a minha mãe. Pô, se você tem costume de fazer a novena, faz a novena. Ou rezar o terço, não sei se é a mesma coisa, mas reze. Faça. Mas não, vamos falar mal do irmão. E aí, esse comportamento errado nosso, de criticar aquele irmão que porventura teve uma fala errada, que porventura fez uma comunicação de um espírito que não deveria ser feito, mas esse comportamento nosso diante isso, permite que outros João de Deus
nasce na nossa doutrina. Não nasce de uma vez, do nada. Hoje chegou aqui e agora eu sou o falso profeta, o falso profetão. Não é assim. É devagar, é por partes. É de pouco a pouco. A obsessão, o movimento dos nossos irmãos trevosos é lento, é meticuloso. Lida com a nossa vaidade, com o nosso orgulho. E todos nós temos vaidade e orgulho. A gente pode dizer que não, mas está dentro do nosso coração, sim. Tem coisas que acontecem com nós que a gente até parece que quer dominar a bola do peito. É normal. A gente está no planeta de expiação. Nós estamos aprendendo. Mas orai e vigiai. Gente, aonde que eu olho o tempo? É ali, né? Tá. Orai e vigiai. Não deixe que isso se crie dentro das nossas casas espíritas. É uma súplica dos nossos irmãos espirituais. Isso dificulta o trabalho. Isso destrói famílias que vêm aqui buscar consolo, buscar conhecimento, buscar um pouquinho de atenção. E a gente destrói. Porque nós temos a birra do irmão que está sentado do outro lado. Você não precisa ser melhor amigo do irmão que você não gosta. Mas pare de soltar raiozinho trevoso para ele. Tu dificulta a tua vida, dificulta a vida do irmão, dificulta o trabalho dos espíritos aqui. Algum vidente aqui já viu como que é feito o trabalho? Já passou para vocês? Se não, um dia pergunta para algum vidente como que faz. Eu estou perguntando porque deve ser muito complicado os espíritos fazer uma casa desse tamanho, proteger, mudar a energia, ionizar. E provavelmente quando acaba o trabalho aqui, deve ficar um monte de irmão em tratamento aqui ainda. E aí a gente vem com picuinha, porque o fulano falou tal coisa. Irmão, se tu tem base teórica, vai, mostra para ele. Se você não tem e se ofendeu, é porque o orgulho está no teu coração. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos ensina. A ofensa está no coração do orgulhoso. Porque se eu falo para você que você é um vagabundo, se você não for, para que você vai se ofender? Se você se ofendeu é porque você quer ser melhor do que eu. Porque você se sentiu inferior. E se você se ofendeu porque você é porque você é orgulhoso e vaidoso. Porque se eu estou falando uma verdade para você, meu irmão, o que eu posso fazer? Me ajuda. Percebe? Então, a paz que deveria ter nas casas espíritas, às vezes falta. Porque nós não conseguimos mais identificar os falsos profetas. Tem gente vendendo psicografia na internet. Olha o absurdo. E tem gente que compra. E ninguém fala nada. Tem gente que vive vendendo livro. Gente, dai de graça o que recebei de graça. Não tem uma vírgula e um mas. Dai de graça o que recebei de graça. O que recebemos de graça? O Espiritismo, a doutrina, toda a codificação de Kardec. Então tudo que está ali dentro, inclusive palestras, não deve ser cobrado. Se for cobrado, não tem nenhum espírito de luz, nenhum mentor por trás disso, cuidando, elaborando e orientando o trabalho. Ah, é achismo. Não, não é. É falta da gente ler a doutrina e entender a doutrina. Jesus é simples, a doutrina é simples, nós que complicamos, nós que dificultamos. Nós que colocamos um monte de mas e vírgula para justificar comportamentos imorais dentro das nossas casas espíritas. Dentro dos comportamentos dos médios,
Médio abusando de mulheres. Vai dar passe. Toca. Gente, não podemos nos calar diante dessas coisas. Se a gente se cala, nós somos covardes, tá? Porque nós não somos médios para ficar brincando com o espírito. Nós somos pesquisadores da doutrina espírita. Nós somos estudiosos da doutrina espírita. Deve ser isso, porque se não for isso, o caminho que a gente está trilhando é errado. Se não tiver 99% o pé no estudo, na pesquisa, no desenvolvimento moral, 1% nas manifestações espirituais, se não for assim, alguma coisa está errado. Porque aí vira festa. E aí a gente vira joguete na mão de espírito. Espírito te joga para um lado, outro te joga para o outro. E você está passando um perrengue que não sabe nem porquê. E eu estou falando de perrengue financeiro não, tá? Estou falando de desordem mental. Porque o médio desequilibrado, desorientado, não vai explodir só no financeiro, no relacionamento, vai explodir aqui, ó. A gente vai provavelmente com esquizofrenia, dependendo o nível da ostensividade do médio, vai entrar numa esquizofrenia e aí vai. Então, sim, é perigoso. Seriedade, tá, gente? Muito amor, muita caridade. Que Deus possa abençoar todos vocês. Obrigado pela oportunidade. Que assim seja, meus irmãos.